o livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 16 em diante. Diz assim: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. Tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa. Somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou-me o filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e deitou no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu. Levantando-me pela manhã para dar mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo, morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu, e teu morto. E a outra diz: não, por certo, morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse-lhe o rei: dividi em duas partes o menino, dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque as suas entranhas se lhe estremeceram por seu filho. E disse: ah, Senhor meu, dai-me um menino vivo, de modo nenhum uma vez. Porém a outra dizia: nem teu e nem meu seja, divide-o. Então respondeu o rei: dai a esta um menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e respeitou o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco nesta manhã de consagração, em nome de Jesus, e venha nos abençoar, Pai, na medida da tua graça. Tu conheces as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Fala segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho, nada posso, mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados, é uma passagem muito forte, aonde mostra a sabedoria que teve Salomão para discernir a situação. Porque o texto diz que eram duas prostitutas, ou seja, nenhuma tinha assim uma moral superior à outra. Não era uma dona de casa e uma prostituta, não, as duas eram prostitutas. Ou seja,
Não havia como ter discernimento pela palavra de ambas, porque as duas tinham uma vida que não era muito boa. As duas, vamos dizer, eram iguais, prostitutas. Mas o rei teve uma sabedoria para discernir quem era a mãe verdadeira deste menino. O tema da mensagem desta manhã é: não mates o menino. Nós vamos ver algumas lições importantes aqui sobre isso. A Bíblia diz que moravam as duas na mesma casa. A Bíblia diz que não havia estranhos na casa. Ou seja, só ambas na mesma casa, sem estranhos, e aconteceu toda esta história que nós lemos aqui. O que nós podemos aprender aqui? Que muitas vezes, irmãos, o perigo não está tão distante da gente. Infelizmente. Quero abranger aqui família, igreja, trabalho, ministério. Às vezes você pensa que nada pode acontecer porque você está dentro de um ambiente com alguém que você confia ou que você conhece. Se não confia, pelo menos conhece. E nós vemos, amados, que não foi assim. Inclusive a Bíblia diz, em Miqueias capítulo 7, versículo 6, que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Às vezes, amados, não é com os de fora que você vai se decepcionar. Às vezes é o da sua própria casa. No seu trabalho, na escola e às vezes na própria igreja. O salmista diz nos Salmos 55, versículo 12 ao 14, ele fala algo muito forte. Ele diz: se fosse o inimigo que me afrontava, eu suportaria. Se fosse aquele que me odiava, que queria o meu mal, dele eu teria me escondido. Mas era tu, homem igual a mim. Íamos à casa de Deus junto, que se levantou o seu calcanhar contra mim. Está entendendo? Às vezes a gente acha que é gente de fora, e a gente se preocupa só com fora, e às vezes o mal está dentro. Às vezes a gente se preocupa com o diabo, mas esquece aqueles que o diabo também usa. Por mais que Davi tinha pecado, mas quem provocou, irmãos, vamos dizer assim, para tomar o trono dele, foi o filho que ele mais amava, Absalão. 2 Samuel capítulo 15, versículo 2, que ficava no portão da cidade dizendo: o que você veio fazer aqui? Eu estou com uma causa assim. Quem me dera ser juiz desta terra para julgar as causas com justiça. O filho que Davi mais amava foi o que desejou o seu trono. Mas Davi estava em pecado, pastor. Estava. Saiu humilhado, mas voltou e assumiu o seu trono e disse: Absalão morreu. E Davi não morreu. Então, amados, nós temos que entender e compreender que nós temos que estar atento a todo momento. E quando acontece, a gente não deve nem se surpreender, porque é assim. A Bíblia diz: não havia estranho. Os estranhos nem sabem da sua vida. Os estranhos nem sabem o que você tem. Os estranhos
nem conhece a sua história. Mas os de dentro da casa, esses te conhecem. Esses te conhecem. E às vezes nós não conhecemos a eles. Então, amados, a primeira e segunda lição é que o perigo às vezes está dentro de casa, está dentro da igreja, está lá no trabalho onde você trabalha, está no seu convívio de amizades. Não são os estranhos que nos decepcionam, porque os estranhos, quem são eles? Nem o nome deles eu sei. São os que a gente convive. Esses são os que nos decepcionam. Se um estranho na rua, um doido, ele passar na rua e começar a xingar o senhor, Pedro Manuel. Doido. Doido. Barrido, sai. Agora, quem você sabe o nome, quem você convive, se falar coisas para você? Puxa. Moramos na mesma casa, congregamos na mesma igreja, trabalhamos na mesma empresa, vamos na mesma escola. Entendeu? É esses que vão nos decepcionar. E a gente tem que ter maturidade e entender uma coisa: ter um juiz que julga com justiça. Pode parecer que todos os lados têm razão, mas tem um que julga com justiça. E é nessa justiça que nós temos que confiar. Às vezes, eu posso dizer que eu tenho razão, o outro dizer que ele tem razão, mas o juiz é quem faz justiça. E a verdade acaba aparecendo. Eu aprendi isso em 28 anos, servindo a Deus. Entendeu? Eu tive pastores, que chegaram para mim e disseram: ó, eu quero ficar de pé para assistir você cair. E eu dizer para ele: eu não desejo esse mal ao Senhor. Entendeu? Não era um estranho, era o meu pastor. E sabe o que eu fiz? Fiquei na mesma igreja, sentadinho assistindo ele. Não deu 2 meses, descobriram um roubo na tesouraria e ele foi excluído da igreja. Entendeu? Então, amados, não somos de longe, somos de perto, na mesma casa. Não havia estranho nenhum, só estava nós lá. Só estava nós lá. Às vezes a gente se fecha, achando que está seguro, e o mal está junto com a gente. Às vezes você está lá, pela flechinha, cuidando, sai tem perigo lá, e o perigo está atrás de você, pronto para te dar uma rasteira. Então nós temos que ter discernimento, mas temos que entender uma coisa: que por mais que nos prejudique ou tente nos prejudicar, chega a hora em que a causa chega perante o rei. E quando chega perante o rei, ele tem sabedoria para ajudar com justiça. Terceira lição. A Bíblia diz no versículo 19, que de noite morreu o filho desta, porque se deitara sobre ele. Ela não teve cuidado. Ela pegou e dormiu sobre o seu filho. Ela própria matou o seu filho. E quando ela viu o mal que tinha feito, que matou o seu filho, ela preferiu trocar o filho morto pelo filho vivo. Que na verdade
verdade, nós bem sabemos, irmãos. Quem é mãe vai saber mais do que eu. Que não tem como você substituir o morto pelo vivo. Porque o vivo não é seu. Está entendendo? Não havia aqui no caso um amor pelo filho, não. Havia um desejo de ter um filho, talvez porque a outra teve primeiro. Talvez porque a outra também tinha filho. E às vezes, para não, amados, conviver depois, eu não tenho mais meu filho. Desculpa. A outra tem o seu filho, eu não tenho. Aquele que não cuida do que é seu vai querer tomar aquilo que te pertence. Tem pessoas que aquilo que é dele ele não cuida, mas aquilo que é seu ele quer. Aquilo que não é, aquilo que é dele, que deveria cuidar, que não deveria dormir em cima, que deveria cuidar para não matar, ele não está nem aí, ele acaba matando. E depois que mata, amados, ele quer roubar aquilo que é seu. Tem gente que não cuida do seu ministério, não cuida da sua vida, mas quer roubar aquilo que Deus te deu. Quer tomar aquilo que Deus te deu. Mas eu torno a repetir, amados, o juiz julgará a causa com justiça. Chegará um momento em que a causa chegará diante do juiz e ele julgará a causa com justiça. Eu creio. E quando que ela fez isso? Quando que ela fez isso? A Bíblia diz que à meia-noite, enquanto a mãe dormia com seu filho, ela foi lá e roubou o seu filho. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 3, versículo 24 e 25, que o homem plantou no seu campo o trigo. Mas enquanto ele dormia, o inimigo foi lá e plantou o joio. À noite. À noite. Foi à noite, na última Santa Ceia, que após tomar a Santa Ceia, comer o pão da mão do mestre, as Judas, a Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 30, saiu para vendê-lo, e a Bíblia diz, e era noite. É a noite, nas suas camas, em que os homens maquinam mal para fazer no dia seguinte. É a noite, muitas vezes, nas rodinhas, em que as pessoas estão, amados, maquinando e querendo roubar o teu filho, querendo roubar aquilo que Deus te deu. Mas o juiz julga com justiça e sabedoria. Esta tem que ser a nossa confiança. Que os homens podem maquinar mal contra você. Que os homens podem fazer o mal contra você. Mas tem um que julga com justiça. E a Bíblia diz que quando amanheceu o dia, ela viu que não era o seu filho. Ela reconheceu. Sabe por quê? Porque a luz esclarece a verdade. Quando a luz brilha, a verdade aparece, irmãos. Pode fazer para você o mal enquanto é noite. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5: o choro por uma noite, mas a alegria virá no amanhecer. Porque no amanhecer virá a resposta. No amanhecer virá e aparecerá, amados, a verdade. A quarta lição é que a mãe, versículo 21, ela reconhece que o filho morto não é dela. Porque quem gera reconhece aquilo que é seu. Porque quem gera sabe aquilo que é seu. Aquilo que é seu, ninguém vai te enganar. Aquilo que é seu, amados, ninguém pode dizer que não é, porque você reconhece aquilo que você gerou.
meu filho, mas não é meu. Porque o que é meu, eu reconheço. Aleluia. Às vezes querem colocar no nosso braço o morto, mas nós temos o discernimento de Deus para discernir aquilo que não é nosso e aquilo que é nosso. E aquilo que é nosso, ninguém vai nos roubar. E aquilo que é nosso, ninguém vai nos tirar. E aquilo que é nosso, que nós geramos, nós reconhecemos, tem as nossas características no filho que nós geramos. Quando nasce a criança, já os pais identificam, ó, o nariz é seu, né? Os olhão é seu. Reconhece, porque tem características, porque o filho é seu, foi gerado por você. Agora, aquilo que não é gerado por você, amados, não tem características, não é conhecido, não parece com você. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Então a mãe reconhece o seu filho pela manhã. Deixa eu correr, a hora foi. Quinta lição. Diante dessa circunstância, diante de tudo isso, o rei disse trazer uma espada. Espada aqui, irmãos, é muito forte. Trazer uma espada aqui. Com a espada eu resolvo isso. Espada aqui representa a palavra, que é apta, Hebreus 4:12, para discernir as intenções do coração e penetrar até a divisão da alma, medula e espírito. Pela espada nós vamos saber aqui a verdade. A espada revelará a verdade. A espada vai penetrar, amados, e vai revelar a verdade. E a Bíblia diz, eu vou resumir porque a hora foi, que quando o rei disse partiu no meio, não, a mãe disse não, prefiro perder o filho vivo do que matá-lo, prefiro ver ele de longe. Ou vai saber se eu continuar convivendo na mesma casa, né? Prefiro continuar vivendo ele dentro da casa vivo, dizendo que não é meu, do que matando ele e eu não vendo mais ele vivo. Isso aqui é forte, irmãos. A sexta lição: só tem sentimentos quem gerou um filho, quem pagou o preço, carregando ele os 9 meses, que sonhou com ele e viu a realidade quando ele nasceu, que passou pela dor do parto. Está entendendo? Agora quem não gerou, irmãos, quer matar, quer destruir, quer acabar. Eu cansei de ver gente saindo de igreja dizendo, eu vou sair da igreja, mas eu profetizo, isso aqui vai acabar. Sabe por quê, irmãos? Quem não gerou não tem sentimentos. Se for para me prejudicar a obra de Deus, irmãos, eu prefiro sair quietinho, mas que a obra continue, que não venha morrer aquilo que eu gerei. Mas quem não é mãe, quem não gerou, irmãos, quer dividir no meio. É a síndrome de Satanás. Satanás, quando viu que ia cair, viu, irmãos, que ia perder o céu, ele quis arrastar a terça parte com ele. Eu saio, mas eu acabo com tudo. Não acaba, porque o juiz sabe julgar com justiça. Não acaba, porque a obra de Deus
não acaba, porque você é de Deus. Quem quer ver o seu filho, quem quer ver o seu mal, não vai ver. Sabe por quê? Porque você é de Deus. Está entendendo? Esse negócio, irmãos, de pessoas que querem cortar no meio, que querem dividir, é a síndrome de Satanás. Não está se preocupando, amados, com o que possa acontecer com a pessoa. Olha o que ela disse: nem teu e nem meu. Corta no meio. Mas o rei sabe julgar com justiça. Essa aí não é mãe. Porque se fosse mãe, ela não queria prejudicar, ela não queria matar. Se fosse a mãe verdadeira, daria o filho para essa. Porque essa é a mãe de verdade. Aleluia. Então entenda uma coisa. Se eu aprendi alguma coisa nesses 28 anos, é que você jamais será injustiçado. Pode ser por uma noite. As questões, as discussões só se acabam aos pés do trono do rei. Então, quando você estiver numa situação dessa, vai ao trono do rei e diga: a situação minha é essa. Você acha que quem quis ir lá foi quem dormiu sobre o filho? Não. Quem quis ir lá, amados, aos pés do rei, foi a mãe do filho vivo. E ela voltou com o seu filho. Ninguém tirou o seu filho. Ninguém vai tirar aquilo que é de Deus. Ninguém vai roubar aquilo que é seu. Aquilo que você gerou, aquilo que você trabalhou, irmãos, Deus não permitirá que tire de você. E a sétima lição, que eu mencionei algumas vezes durante a mensagem, é essa: o rei saberá fazer justiça. Pois enquanto eu fazia essa mensagem, essa palavra não saía da minha mente. Eu saberei fazer justiça. Ninguém vai levar nenhum pedaço do filho. Se matou o filho, se não cuidou, vai ter que enterrá-lo e ficar sem filho. Mas ninguém levará um pedaço do menino. Não mate o filho. Não mate. Se você não é capaz de cuidar daquilo que é seu, não queira matar o teu do outro. Se você matar alguma coisa na sua vida, não queira por inveja também querer matar o teu do outro. Não mate o menino. A mãe preferiu que levasse o filho vivo para a outra. Sabe por quê, irmãos? Porque quem, amados, não é estéril, gera de novo. Quem não é estéril, gera de novo. Amém? Amém. Que você possa ter aprendido um pouco nessa palavra. Não mateis o menino. Deixa Deus comigo. Se você dormiu em cima do menino, não compreendeu. Vai chorar a sua dor, mas não queira prejudicar a ninguém. Amém?